Bom dia com Jesus. Oi, irmão, tá tão frio assim? Bom dia com Jesus. Opa, agora melhorou muito mais. Que bom estar aqui com vocês, irmãos. Que bom poder ouvir essas canções tão maravilhosas. Canções que elevam nossa alma ao Senhor, que nos colocam diante dele de joelhos e ao mesmo tempo nos faz saltar de alegria. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 34. Nós seguimos na nossa lida, no nosso aprendizado. Você que está em casa, que nos vê por primeira vez, nós estamos estudando o livro de Salmos aqui na Presbiteriana da Penha. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre Salmos, compartilhe aí com seus amigos, no Facebook, pelo YouTube, mande palavra de Deus para eles. Os Salmos nos ensinam a ter mais profundidade, mais intimidade com Deus. São poesias, são orações. O livro dos Salmos é maravilhoso, é um resumo da piedade cristã em oração, em canções, nos leva de volta à Torá, à lei, nos leva a Cristo. Os Salmos falam profundamente ao nosso coração. Salmo de número 34, e eu vou pedir a você que não feche sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo de número 34, nós faremos a leitura aqui, passo a passo, mas de cara a gente pode começar esse Salmo refletindo logo no sobrescrito dele, que está na sua Bíblia, na minha Bíblia, escrito assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso e se foi. Na nossa Bíblia está antes do versículo 1, mas no hebraico isso faz parte do Salmo mesmo. Não é algo que acrescentaram aqui nem nada, está lá no original. Primeira coisa que você precisa fazer é se ambientar aqui no Salmo 34. Isso é um fato que aconteceu na vida do rei Davi, antes de subir ao trono. Davi é perseguido por seu sogro Saul. Davi já havia fugido, havia acabado de fazer um pacto com o filho de Saul, Jonatas, que se tornou seu irmão de sangue. Fizeram um compromisso de vida e de morte ali um com o outro, e na sequência Davi foge. Davi sai fugido de Saul, que o quer matar. Jonatas o avisa e ele foge. Mas sabe para onde que Davi foge, irmão? Sabe para onde que Davi foge? Para Gate. Você sabe onde é Gate? Gate é território dos filisteus. Você lembra qual era o nome do gigante que Davi matou? Qual era mesmo, irmãos? Golias de onde? Filisteu de que lugar? Golias de Gate. Imagina você, Davi, fugindo da morte, fugindo do seu sogro, fugindo ali, buscando a salvação ali, para escapar da lança de Saul, e ele vai diretamente para o olho da cobra, a gente pode dizer. Davi vai para o ninho. Os inimigos de Davi estavam todos em Gate. E logo chegou no ouvido de Aquis, que é o nome do rei. Quando você vê aqui Abimeleque, é Avimelech, é um título do rei, é o rei pai, ok? Então não são reis diferentes. Aquis e Abimeleque que você vê aí são a mesma pessoa. E diz assim: ó rei, o senhor sabe que entre nós está aquele Davi, que o povo fazia canções lá para ele. Se Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10. E o rei manda trazer Davi. Irmão, para salvar a vida o cidadão é capaz de qualquer coisa mesmo, Quando Davi entra na presença de Aquis, irmão, Davi começa a agarrar a porta, Davi começa a babar, Davi começa a virar a mão, e o rei olha aquilo e fala assim: olha, já não basta os loucos aqui que tem no nosso território, vocês trazem mais um louco aqui para a minha presença, leve esse homem embora daqui. E Davi sai da presença do rei, vivinho da Silva. E esse salmo é escrito nesse contexto. Esse salmo traz a ênfase de alguém que é grato, de alguém que está totalmente grato a Deus pelo livramento. Livramento, você já teve algum na sua vida? 1, 2. Quantos livramentos?
Tem uma canção, um hino que a gente canta: quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da... Vem dizê-las todas de uma e... Porque são muitas bênçãos, são muitos livramentos. Queridos irmãos, Davi está grato a Deus aqui por esse livramento. Agora, o interessante do Salmo, antes da gente já entrar propriamente nas suas partes, é que Davi podia dizer assim: olha, eu fui tão esperto, pastor Juliano, o rei ia me matar. Se ele visse que eu sou Davi mesmo, ele ia me matar, ele ia meter a lança de Saul, pegar a emprestada de Saul para me matar no território dele. Mas eu fui tão esperto, olha, eu fingi que eu era maluco, eu dei uma de João sem braço, né? Eu entortei o braço lá, e o rei me mandou embora. Mas Davi não faz isso, porque Davi fingiu ser louco, e ele não tem orgulho do que ele fez. A alegria de Davi está no livramento que Deus o deu. A alegria de Davi está em Deus, que apesar de ter feito o que ele fez, o livrou. Davi vê a si mesmo, apesar de quem ele é, Deus o livrou das mãos do rei Saul, da morte, e do rei Aquis. Então Davi faz esse salmo. A ênfase desse salmo é no livramento de Deus. E antes eu já posso adiantar para os irmãos que do versículo 1 ao versículo 10 desse salmo, você tem uma canção de gratidão. E do versículo 11 ao versículo 22, você tem um sermão de encorajamento. Então são duas coisas que fazem parte da vida do crente. Um poeta dos nossos dias, do nosso tempo, diz o seguinte: quero cantar o que vivo e quero viver o que canto. Em outra parte dessa mesma canção ele diz: que o meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro, transparente como o seu amor. Veja que a canção se torna em pregação. E é exatamente isso que Davi nos ensina através desse salmo. O que o cristão deve fazer, como o cristão deve viver. O cristão agradecido pelos livramentos do Senhor é cantar e pregar. Fala comigo: cantar e pregar. Muito bem. Então vamos ler do 1 ao 10. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Os irmãos, os dois. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os que buscam o Senhor, o livramento é certo. Então a primeira parte do salmo é uma canção de gratidão. A gente pode dizer que é um hino de gratidão, mas a diferença entre canção e hino no Antigo Testamento é grande. Hinos são aqueles momentos em que o salmista está agradecendo a Deus, por exemplo, pelo êxodo, por sair do Egito. É algo que afeta o coletivo diretamente. É para todo o povo, todo mundo conhece. Salmo 105, Salmo 47, é sobre a terra, é a posse da terra. São os grandes livramentos. Então ele canta hinos que expressam essa verdade. Aqui nós temos uma experiência pessoal, uma canção de agradecimento por algo que Deus fez na vida de um indivíduo e que os outros precisam conhecer, para junto com eles cantarem ao Senhor. Interessante que nessa primeira parte, nessa canção de ação de graças que nós acabamos de ler, a gente aprende uma verdade. A gente aprende como se deve louvar ao Senhor. O louvor cristão deve ser como?
Como deve ser o louvor do povo de Deus? Como acabamos de cantar aqui. Em primeiro lugar, você olha aí no versículo 1, o louvor do povo de Deus deve ser constante. Ele diz: eu bendirei sempre, em todo o tempo. Irmãos, o louvar a Deus é louvar no frio, é no calor. Louvar a Deus é domingo, mas é segunda-feira também. Louvar a Deus é todos os momentos da nossa vida, é em todas as situações e ocasiões. Então o louvor cristão é um louvor constante, ele não termina aqui no culto. Não é só no momento que sobe aqui o pastor Juliano, né, já dá aquele sorrisão e você, opa, agora é hora de louvar o Senhor. Louvar ao Senhor, irmãos, é para todo momento de nossas vidas. E é isso que Davi está dizendo: em todo o tempo eu vou bendizer ao Senhor, sempre eu vou bendizer ao Senhor, seja em momento de morte, seja na vida, seja na agonia, seja na tranquilidade, eu vou louvar ao Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o louvor deve ser público, além de ser constante, precisa ser público. Ele diz que esse louvor constante vai estar nos seus lábios, e mais no versículo 2, os humildes ouvirão e se alegrarão. Se os humildes vão ouvir, se os humildes vão se alegrar com o seu louvor, é porque você vai fazer isso publicamente. Você pode louvar a Deus no seu quarto, na sua casa, você pode louvar a Deus no seu trabalho, sozinho, você e Deus. Mas o seu louvor tem que ser público. As pessoas precisam ouvir. Os eleitos de Deus vão ouvir e vão cantar junto com você. Você não tem essa sensação que em determinados momentos basta alguém pegar o microfone e cantar a primeira frase daquele hino, sua alma já canta sozinha? Passou por isso já ou não? Você já canta e já começa a quase que chorar, que é público. E os justos, eles vêm, ouvem e se alegram. O louvor cristão também, além de ser constante e público, deve ser sincero. Veja no versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha, é o meu íntimo. O meu louvor, ele não é superficial. Ele não é um louvor que sai porque o líder diz assim: louve ao Senhor, irmão, faz isso agora. Não é isso. Esse louvor, ele sai, ele flui, ele se derrama diante de Deus. É da alma, é do profundo, é do íntimo. Se é constante, se é público, se é sincero, deve ser também contagioso. Porque você vê aí no versículo 2 que quando os humildes ouvem esse louvor público, quando eles se alegram, eles querem fazer o mesmo. Contagia. Você chega cantando, assoviando. Quem não canta muito bem, assovia. Irmão? Você não sabe assoviar, bate palma. Faz o ritmo da canção. Mas é necessário. Queridos irmãos, o louvor, ele deve contagiar. Onde você chega, as pessoas devem sentir esse desejo. Além de contagiar, deve orientar. Veja no versículo 3: engrandecer o Senhor comigo. É uma orientação do salmista. Além de orientar, é um louvor que testemunha. Olha do 4 ao 7. Do 4 ao 7 ele vai dar testemunho do que Deus fez. Olha, eu busquei o Senhor, Ele me acolheu, Ele me livrou. Olha, vocês precisam contemplá-lo, porque vocês não vão ter vergonha, vocês não serão envergonhados. Eu clamei, Ele me ouviu, me livrou. Você vai ver, livrou várias vezes. O anjo do Senhor acampa e livra. O louvor testemunha do que Deus fez na minha vida, na sua vida. O nosso louvor precisa dar testemunho de quem é Deus, dos seus atos poderosos. E o louvor, irmãos, ele precisa ser desafiador. Olha, versículo 8: provai e vede, experimenta a delícia que é viver nas mãos de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Veja, olha a paisagem, olha o que Deus faz na realidade da sua vida. Não é miragem não, é milagre mesmo, foi livramento mesmo. Você olha e parece que tudo está nebuloso, escuro, não há estrelas no céu, não há lua, e basta Deus colocar a sua mão e tudo se torna belo. Provai e vede a beleza do Senhor. É um louvor que desafia, e é um louvor, irmãos, é um louvor que é solidário, porque ele diz: provai e vede, e ele vai discorrer o que você tem que provar e ver, que o Senhor é bom. Como é que você faz isso? Vivendo como ele viveu, louvando ao Senhor. Então o nosso louvor, irmãos, é um louvor solidário. Presta atenção, não dá para louvar Deus sozinho.
Você pode fazer isso em alguns momentos na sua casa. Mas aquele que louva o Senhor de verdade, o louvor cristão, ele é solidário. Você não se conforma de estar aqui, você está aqui cantando, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor, né? E a pessoa aqui, às vezes nada fica igual aqueles cachorrinhos de carro de taxista, né? Que agora tem menos, mas o carro vai andando e o cachorrinho vai fazendo assim. O máximo que sai do crente é aquilo ali. Mas quem louva ao Senhor, o louvor cristão, ele é solidário. Você não vai se conformar em ver alguém cantando as verdades, você não vai se conformar em ser constante, em fazer publicamente esse louvor sincero, que deve contagiar, orientar, que testemunha da graça de Deus, e a pessoa ficar ali quieta no canto dela. Qual é o desejo do salmista? O desejo do salmista é que todos pudessem conhecer, provar e ver, experimentar esse livramento desse Deus maravilhoso que ele experimentou. Livramento de morte, de condenação, irmãos. Isso acontece também no Antigo Testamento. E aí eu tenho um comentarista bíblico que eu vou muitas vezes consultar quando estou em algumas dúvidas, ou quando eu quero falar alguma coisa eu não consigo falar, e aí eu vou lá nesse comentarista bíblico. Aí eu falo assim: ô pastor Amaury, o que o senhor acha aqui? O homem é uma bênção, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas vão saber agora. Ele está quase terminando o comentário de Apocalipse, irmão. Fala para ele terminar em nome de Jesus, que isso aí vai abençoar muito pregador aí da palavra, e ele tem que terminar. Mas é um homem de Deus, e eu fui conversar com o pastor Amaury, falando sobre esse sermão. Falei: pastor Amaury, como é bonito isso, olha o que Davi faz aqui, ele deseja ver todos viverem a realidade que ele viveu. Pastor Amaury, me falta uma palavrinha aqui. E aí o pastor Amaury falou: rapaz, isso me faz lembrar, e ele me fez lembrar também, sabe de quem? Daqueles 4 leprosos. A história lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, quando os sírios cercam Samaria. A coisa está tão feia nesse cerco, que uma mãe grita do muro, e ela diz assim: ó rei, o que eu vou fazer? Porque ontem eu e uma mulher, nós fizemos um pacto, e ela disse: cozinhemos o seu filho hoje e o comamos, e amanhã comeremos o meu. E ela não quer cumprir o pacto. Dentro de Samaria, a fome era terrível, irmãos. A miséria, a desgraça estava tão assim espalhada pela cidade, que uma mãe foi capaz de cozinhar o próprio filho para comer. O rei chora, e o rei se acaba diante daquilo, e os sírios estão ao redor. Eles não podem sair, eles não podem beber, eles não podem comer, não têm o que fazer. E 4 leprosos estão de fora da cidade, que vem a miséria da cidade, e que vem o cerco dos sírios mais adiante. Eles olham um para o outro e dizem: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome, não vai? Vai. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer lá dentro, não vai? Qual é a nossa única saída? Vamos lá no acampamento dos sírios. Quem sabe de algum jeito a gente consiga comer alguma coisa e ficar vivo mais um pouco. Irmãos, os 4 leprosos vão. Eles vão, caminham e chegam na primeira tenda dos sírios. A Bíblia diz que o Senhor havia colocado um terror nos sírios antes deles chegarem, que os homens tinham ido embora e deixado tudo. iPhone, iPad, tinha deixado tudo, irmão. Deixou carteira, cartão de crédito com senha de banco e tudo. Os leprosos chegaram lá, irmãos. Os homens famintos, sedentos, viram aquelas capas preciosas. Disseram: nossa, peraí, primeira coisa é matar a fome, né? Comeram, beberam, só que a gente tem que esconder. Isso aqui vale dinheiro, isso aqui, ó, vamos guardar. Foram na segunda tenda, vazio também. E disseram: nossa, vamos comer mais um pouquinho, né? Porque vai que amanhã a gente não come mais nada. Comeram mais um pouco, guardaram, esconderam as coisas. Mas de repente, no versículo 9, irmãos, um deles diz assim: como nós podemos dormir hoje sem anunciar isso lá em Samaria? Aqueles que morrem de fome, aqueles que perecem, eles se solidarizam com aqueles que têm fome, e eles vão até a porta e eles gritam:
Os sírios foram embora, tem comida. Os sírios foram embora, tem riqueza para nós. A fome acabou, gente boa. Ficamos assim, esses leprosos estão querendo armar alguma para a gente. Os sírios estão escondidos. Manda alguns homens lá e o povo é abastecido, irmãos. O povo come, o povo bebe, o povo que estava morrendo de fome, agora está saciado, agora tem riqueza, não precisaram lutar, o Senhor lutou por eles. Você sabe o que significa isso, irmãos? Que o louvor cristão é esse louvor. É que quando você canta, quando você louva o seu Deus, dessas maneiras, dessas formas todas que acabamos de dizer, você se solidariza com o perdido, porque o mundo está faminto, o mundo está sedento, as pessoas não têm o que comer, o pão que elas comem perece, a bebida que elas bebem não as sustenta, não mata a sua sede, a sede da alma das pessoas não pode ser satisfeita com vinho, com água, com Coca-Cola, pior ainda com Coca-Cola, não pode, irmão. Você conhece o verdadeiro pão da vida, você recebeu a água da vida, a sua sede foi saciada. A sua canção precisa proclamar Jesus Cristo. Você precisa se solidarizar com aqueles que estão perdidos como os leprosos, porque você, como eles também, você estava perdido nos seus delitos e pecados, você estava sujo, podre, e Deus te alcançou, e Deus te deu alimento, e Deus te deu verdadeira bebida, o corpo e o sangue do seu Filho na cruz por amor a você. E você tem vida. Sua canção precisa ser solidária. E por fim, irmãos, esse salmo nos ensina a pregar, nos ensina a cantar, mas nos ensina a pregar. Do versículo 11 ao 12, irmãos, é Davi se colocando aí como um pregador que encoraja as pessoas. Porque quem recebeu o livramento de Deus canta. Quem foi livrado por Deus prega, irmão. E Davi nos ensina aí como fazer isso. Como é que você encoraja alguém através da pregação? Primeiro, você diz a ela como viver no temor do Senhor, versículo 11. Como viver no temor do Senhor? Ele convida, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Primeira coisa, cuidando da língua. Fala comigo, cuidando do que se fala. Vamos lá? Cuidando do que se fala. Cuidar da língua. Cuidar do que sai da nossa boca. Você olha o versículo 13 e ele diz assim: refreia a tua língua do mal e não fale dolosamente. Sabe o que é falar dolosamente? É falar uma coisa aqui, ó, entre você e outra pessoa, para fazer dano daquele a quem você fala aqui. Você está planejando fazer mal a alguém através do que você fala. Meus irmãos, é a intenção de fazer a maldade. É planejar através das palavras destruir alguém. O que a gente deve pregar, irmãos? O temor do Senhor. Quando você teme a Deus, você toma cuidado com o que você fala. É necessário cuidar do que se fala. O tempo corre. Vamos para o segundo. Como viver no temor do Senhor? Cuidando do que se fala. Como viver no temor do Senhor? Cuidando do que se faz. Olha o versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o quê? O que é bom. A vida daquele que prega a palavra de Deus é pregar aos homens que eles devem viver no temor do Senhor, cuidando do que se fala, cuidando do que se faz. Como é que atuamos? Como é que vivemos? Graças a Deus, irmãos, nós ouvimos pregações maravilhosas aqui. Cada domingo eu louvo a Deus por estar sentado ali, irmãos. Muito pastor não tem esse privilégio. Sentar ali, ouvir um Juliano Sócio pregando, literatura pura, bênção de Deus para a nossa vida. Ouvir um pastor Amauri, um comentarista bíblico desse, fazendo um panorama histórico, social do texto. Um Léo. Bom, meus irmãos, é uma bênção você estar aqui. Você tem toda a orientação do que falar e do que fazer. Como é que você vive? Viver no temor do Senhor é cuidar das palavras. Viver no temor do Senhor é cuidar das ações. E é isso que Davi prega. Olha, eu vou ensinar o temor do Senhor para você. Cuidado com as suas palavras na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Cuidado como você anda. Cuidado com as suas ações. Aparta-te do mal. Pratica o que é bom.
Agora, nem sempre conseguimos fazer isso, irmãos. Isso nos mostra que para viver no temor do Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos da ajuda do Senhor. Nos arrepender. Precisamos confessar nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Confesse os seus pecados. Quais são as palavras que estão fluindo dos seus lábios, que saem da sua alma, do seu coração? Quais são as suas ações? Viva no temor do Senhor. Davi nos ensina a pregar, dizendo que devemos ensinar as pessoas a viverem no temor do Senhor. Cuidando da língua, do que se fala, cuidando do que se faz. Por fim, ele diz o que esperar do Senhor. Você olhar do versículo 15 em diante. Ele diz o que esperar do Senhor no presente. Olha no versículo 15, irmãos. Só para a gente correr os olhos rapidinho, porque o tempo corre. Vamos correr também. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? E os seus ouvidos estão abertos. Para quê? Olha o 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal. Olha o 17. Clamam os justos e o que o Senhor faz? E o que mais? De algumas tribulações? Olha o 19. Muitas são as aflições mas o Senhor os livra de 50%. Todas. Ele havia acabado de experimentar o livramento de morte. O que você deve esperar do Senhor no tempo presente? Cuidado e livramento. Cuidado e proteção. Sustento do Senhor. Porque Ele está nos ouvindo. Ele está conosco. Ele ouve o seu clamor. Ele está com você. Qual é a dúvida? Ele vai extirpar os maldosos, mas os justos Ele vai proteger. E por fim, o que esperar do Senhor no futuro? Plenitude de salvação. Olha o versículo 22, para a gente terminar. Vamos ler junto? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele nenhum será, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você pode esperar no presente o socorro e o cuidado de Deus. E para o futuro, você pode esperar a redenção plena, total. Na minha carne eu verei a Deus. Você verá a Deus. Esse Deus que nos livrou da condenação. Irmãos, eu quero terminar falando sobre uma irmã chamada Edna. Uma certa ocasião me chamaram para orar com uma irmã que estava em estado terminal de câncer. E nesse dia, irmão, quando você pega uma coisa assim, você lembra daquela palavra de Jesus, né? Há coisas que você precisa orar mais, jejuar mais, se consagrar mais. Eu falei, meu Deus, essa semana eu vou jejuar algumas vezes. Nesse dia eu vou jejuar, vou orar mais. Me preparei para ir visitar aquela pessoa que estava em estado terminal. Eram os seus últimos dias de vida. Eu já havia feito capelania em algumas ocasiões. E eu já fui preparado, irmãos, para ver a situação final daquela irmã. E fui de coração apertado, fui com alguns amigos, e quando eu cheguei, uma senhora veio nos atender, abriu o portão, nos cumprimentou, nos saudou, nos abraçou com um sorriso, e ficou ali na sala conversando com a gente, e eu desesperado para subir lá para o quarto. Tinha orado, jejuado, tudo, né, irmão? Estava preparado espiritualmente. Falei, não, eu vou falar uma palavra de Deus para essa irmã, um consolo dos céus para essa irmã, e eu quero abençoar, né? E comecei a ficar inquieto na sala, irmão. Meu Deus, eu quero ir lá, essa irmã não para de falar, tudo bem, ela é uma bênção, mas cadê a Edna, né? E aí a irmãzinha, irmãos, na sala chamou a gente para comer. Aí é quando você fala assim, não acredito que ela vai fazer isso. Eu quero ir lá, meu Deus, eu quero falar com a irmã Edna, essa mulher está segurando a gente aqui. E sentou a gente na mesa, a mesa tudo arrumadinha, tudo bonitinho, pão, suco. E eu nem queria relar no pão, irmãos. Aí alguém da mesa falou assim, irmã Edna, agradece a Deus pela comida. Meus irmãos, meu semblante eu não sei qual foi, mas eu fiquei tão envergonhado. E você sabe qual foi a palavra que ela disse que eu nunca mais me esqueci? Ela disse assim, irmãos, esse leve e momentâneo sofrimento da minha carne não pode se comparar com o que o meu Jesus preparou para mim no futuro. É
assim que nós devemos viver. É isso que nós pregamos, é isso que nós cremos, é isso que nós cantamos. Que Deus nos abençoe. Amém.